e aptos a ouvir a palestra importantíssima da nossa companheira aqui da casa mesmo. Então, eu convido a Adriana Romeiro de Almeida Prado, que falará sobre a acessibilidade como condição de segurança. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande poder dividir com vocês um pouquinho que a gente sabe, né? E, eventualmente, ousar complementar a fala de todos os outros que me antecederam, né? Colocando o que me coube aqui, até por uma experiência que tenho no assunto, falar um pouquinho da importância dos municípios estarem acessíveis. Eu sei que não tem uma relação direta com vocês, mas vocês podem ser provocadores para reforçar a importância dos municípios estarem acessíveis como um facilitador nesse resgate, né? E eu queria, antes de começar a minha fala, complementar, Luiz, aquilo que você acaba de falar, quanto ao paradeiro das pessoas com deficiência. Poderíamos também utilizar os conselhos, né? Os conselhos da pessoa com deficiência, os conselhos de idosos, que é possível que eles tenham o cadastro das pessoas com deficiência. Complementando, né? A gente pode jogá-los, né, como mais um, enfim, algum outro lugar onde a gente possa procurar, onde essas pessoas se encontram, né? Bom, aqui a gente só trouxe rapidamente a definição de defesa. Eu sei que para vocês é chover uma olhada, mas para mim dá o gancho, né, do que eu vou falar com vocês. Então, aqui diz, o município deve estar... Não estou me achando aqui com a luzinha. No meio? Acho que é... Bom, não acho. Onde é a luz? Aqui. Pessoal aqui do som, luz... Onde que é a luzinha vermelha? Bom, o município deve estar preparado para atender imediatamente a população atingida por qualquer tipo de desastre, reduzindo as perdas materiais e humanas. A Defesa Civil é um órgão que atua em ações preventivas de socorro, assistenciais e reconstrutivas, destinadas a evitar ou minimizar desastres, sejam eles de causa natural ou não. Sim, tá, obrigada. Então, o que a gente quer exatamente? Eu quero minimizar essa causa natural ou não, quero minimizar esses desastres. Porque, na verdade, assim, é claro que a minha fala não vai dizer como é que vamos evitar o desastre. É não acontecer outro desastre após o desastre. Porque, ao circular pelas calçadas, pelas ruas como elas estão, causam outros desastres. Eu vou mostrar isso para vocês, né? Bom, trago o conceito de acessibilidade, que foi um pouco comentado, mas que é muito importante lembrar que a acessibilidade, por isso complementei o que o Luiz falava, eu entendo que a acessibilidade é para todos, não, eu sei que ele entende também assim, mas quando ele aponta idosos e crianças, não, na verdade é muito importante que a gente tenha todos os espaços acessíveis, ou melhor, boa parte deles, especialmente aqueles que a gente, por ele colocado e observado por vocês, que sejam um bom abrigo para todas as pessoas. Não falta lei que obrigue isso a fazer, né? Então, já tem aí várias leis que estão obrigando o poder público a fazer. Então, vai depender dele, eventualmente, colocar na ordem do dia de fazer mais rapidamente. Inclusive, até reservar orçamento para tanto, que o Tribunal de Contas, ultimamente, até o Tribunal de Contas da União, apontou que os ministérios não estavam pedindo recurso para adequar seus espaços. E aí, a partir daí, foi cobrado que os municípios assim, que os ministérios assim fizessem, porque o Tribunal de Contas fez a parte dele. Cadê? Como é que os ministérios vão se ajustar se não pediram reservas de recurso? Então, aí vale o recado da gente lembrar, os municípios têm que fazer uma reserva para que seja feita a acessibilidade, senão não vamos conseguir executá-la. Bom, então é a possibilidade de alcance, de condição, alcance, percepção e entendimento para a utilização com segurança, autonomia de edificações, espaço, mobiliário, elementos e equipamento urbano. Então, eu tenho que garantir a acessibilidade no espaço como um todo, na edificação, imobiliário e tudo mais. Outro conceito importante é o conceito de design universal, que está permeando todos os projetos que nós, arquitetos, aí, engenheiros e tudo mais, quando fazemos os projetos, temos que estar garantindo esse conceito de design universal, que diz que é concepção de produtos, e ambientes, e programas e serviços a serem usados, na medida do possível, por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou projeto específico.
O desenho universal não excluirá as ajudas técnicas para grupos específicos de pessoas com deficiência quando necessárias. Então, na verdade, é adequar os espaços para que todas as pessoas possam usar na igualdade de condição. Essa segunda frase até foi acrescentada quando foi definido o conceito na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e foi bastante importante, porque, para exemplificar melhor o que diz, pelo menos como eu entendo, que quis dizer essa segunda frase, imaginemos que uma pessoa, duas pessoas vão utilizar um vaso sanitário, uma pessoa com deficiência e a outra não. Para eu garantir que elas as duas usem o vaso sanitário, eu tenho que dispor num banheiro de barras de apoio. Entende? E aí, mesmo assim, ele será diferente um do outro. Porém, eu estou garantindo o conceito de design universal, que é para todos utilizarem. Aí, sim, com uma barra de apoio, que é o que diz aqui. Não excluirá o grupo específico de pessoas com deficiência quando necessárias. Então, quando você faz um desenho especial, você está garantindo para que todos tenham uso de igual condição. Como disse o Luiz, né, de fato, a gente comenta, e é importante, aí focando para a questão da defesa civil, pode ser definido rotas acessíveis a partir de lugares que já são potencialmente de risco, né? Eu trouxe aqui o exemplo de rota turística, que era a única que eu tinha, mas para vocês entenderem, né, como se dá isso, né? Então, eu vou garantir que seja um trajeto contínuo, desobstruído, sinalizado, que conecte ambientes externos e internos, porque esse conceito serve tanto para ambientes externos como internos, né? Espaços de edificações que possam ser utilizados de forma autônoma e segura por todas as pessoas, inclusive aquelas com deficiência. Então, mapear a cidade, alguns pontos, evidentemente, que vão levar a algum abrigo, né? Imagino que seja alguma rota que vai levar a algum abrigo, e tanto esta rota como este abrigo, ele estar bastante bem sinalizado. A outra coisa que me lembrei quando o Luiz falava dessa questão de resgates, hoje você tem tantos aplicativos, né? E, eventualmente, um aplicativo, me disse a minha estagiária, outro dia, comentando que viu, acho que na televisão, não sei bem, uma pessoa sendo socorrida e ela não tinha proficiência da língua. A pessoa tinha um aplicativo que traduzia, falava outra língua. Então, ela falava numa língua, outra, e a pessoa entendia. Então, hoje a gente tem esses dispositivos, né, Luiz, que eu acho que vão ajudar bastante no caso de deficientes auditivos. E aí, naquele aplicativo de um celular que alguém da defesa tenha na mão, vai fazer uma linguagem de sinais, vai interpretar para ele. Quer dizer, então, tem outras formas, felizmente, né, que podem ser um facilitador aí na questão do resgate, né? Calçados acessíveis. Então, já não faltam leis para dizer isso, além da norma e tudo mais. Então, que ela tem que ter o piso tem que ser garantido de boa qualidade, tem que haver uma ordenação do mobiliário. Aí eu tenho esse fluxo, a faixa de circulação livre de obstáculos para poder socorrer melhor, não vou tropeçando em cima de lixeira, de árvores e tudo mais, né? E que não tenham degraus, né? Que sejam, enfim, de uma qualidade necessária. Porque já, independente de situações de risco ou não, já há um grande número de acidentes nas calçadas. Imagine boa parte da população andando, correndo pelas nossas calçadas, vão tropeçando em cima de buracos e pedras e tudo mais, né? Eu costumo sempre comentar assim, que a gente vai colocar agora aqui, por que não o poder público fazer a calçada como ele faz a via, né? Essa é uma outra coisa que é importantíssima, que eu sei que a Secretaria lidera essa discussão também. É muito importante que o poder público assuma a calçada da mesma forma que ele assume a via e cobre dos seus munícipes. Assim será, talvez, a única maneira para a gente conseguir ter uma calçada uniforme, né? Acho que aí a gente pode ter vocês na briga para melhorar, para garantir, para, enfim, não é briga, mas, enfim, acho que mostrar, né, para o poder público quanto é importante isso é, né? Que vai reduzir bastante o número de acidentes. Vejam aí o número o custo desse número de acidentes, que ele supera o custo de acidentes com veículos. Então, vejam que não é situação de crise, hein? Isso aí é normal, natural, né? Então, imagine só como é importante a gente garantir aí a questão da acessibilidade aí das calçadas, né? Então, por que não o poder público fazer as suas calçadas? Assim, a gente vai garantir uma unidade nessas calçadas, né? Eu brinco dizendo assim, por que normalmente quando... imagine só se cada um de nós tivéssemos que fazer o seu pedacinho de rua frente ao seu lote, como nós temos que fazer a nossa calçada.
Ia ser engraçado, né? Um ia fazer de paralelepípedo, o outro ia fazer de bloquete, o outro ia fazer de graminha, né? Ia ser muito engraçado, né? E, no entanto, acontece isso na calçada e ninguém acha engraçado, né? E fica, a calçada é assim, uma coxa de retalhos, né? E a gente observa também, e aí a gente vai chegar lá também, hoje a discussão de acessibilidade já tem um outro nome, ou melhor, a questão da circulação tem um outro nome, que é o nome de mobilidade, que é o tema hoje muito importante que os municípios têm que buscar, né? Começando porque ele está priorizando o transporte a pé e o transporte não motorizado. E o transporte a pé se dá onde? Nas calçadas. Então, imagine quanto é importante. Quanto melhor, mais acessível tivermos nossas calçadas, quanto mais espaço para a circulação de pedestres a gente tiver, mais fácil a gente vai evacuar as áreas e tudo mais, né? Então, vejam como tudo vai casando, né? Bom, aqui um rápido detalhamento de como poderia ser essa calçada. A outra coisa importante, além de larguras especiais, também esses tipos de elementos que possam ter na calçada, como grelhas e tudo mais, também tem que ser trabalhado de forma que as pessoas não tropecem ou não percam, não se enrosquem nela. Bom, aí falando da mobilidade, como eu já tinha comentado anteriormente, então hoje a rua perde espaço para o carro, né, e ganha a calçada, o pedestre e o transporte não motorizado que vai ganhando espaço. Então a gente vai ter um espaço mais agradável e mais, espero, mais acessível, então mais livre de barreiras, talvez com uma circulação melhor, né, para garantir melhor circulação entre as pessoas, né. Aí também temos que tratar das travessias, né, porque senão as pessoas vão ser atropeladas aí no cruzamento. Então, trabalhar de forma sempre que o pedestre tenha a preferência, né, então aqui com faixas elevadas ou com travessias com guia rebaixadas, mas com toda a largura do comprimento da faixa. Isso é importante, não aquela pequenininho, estreitinho, um rebaixamento onde todo mundo fica caçando. Onde é que está o rapaz rebaixado para eu passar, né? Então, por que não a largura toda, né? Outra coisa importante que vai ajudar também, que agora está acontecendo, é a questão da iluminação, que a gente pede, iluminação das calçadas. Na verdade, a iluminação passa a partir de janeiro como responsabilidade para o município. O município tem que cuidar da iluminação pública. E a gente sempre coloca, por que não iluminar as calçadas? Deixar de iluminar a rua, iluminar as calçadas. Aí a gente tem uma segurança maior na circulação pelas calçadas. O carro tem farol, a gente não tem. Por que a luz está na rua e não está na calçada, né? Então, a gente luta para que isso aconteça e só vai ser iluminada a rua nos cruzamentos, para destacar o pedestre que vai fazer a travessia e ser mais seguro isso. Aí vamos falar um pouquinho das edificações, o que a gente pode fazer. Então, rotas acessíveis nas edificações, já é colocado pelo próprio decreto 5296 e pela norma, como que deve ser, como que a gente deve eleger as rotas acessíveis. Então, eu tenho que garantir que qualquer pessoa possa entrar aqui em um prédio e circula em todo ele, que evidentemente, se ele circula, ele pode sair. Tanto ele pode entrar, como ele pode sair com mais facilidade. Então, a importância de que isso venha a acontecer, né? Já há, né, e nos códigos aí, as distâncias que são obrigadas a serem mantidas para a evacuação mais rápida. Toda essa esqueminha é importante para que as pessoas tenham informação da saída. Outras coisas como sinalização dos pisos táteis, pisos com sinalização com pisos táteis para orientar as pessoas por onde elas devem seguir, né? Os pisos táteis, digo de passagem, eles não só servem às pessoas com deficiência visual, mas também aos videntes, porque eles definem rotas, né? Então, isso é muito importante, né? Aí, sim, tem lugares estratégicos que eles precisam ser colocados. O piso de alerta ele é obrigatório, então, quanto mais acessível tiver aquela escada, com melhor segurança nessa escada, menores serão os riscos até na hora da evacuação. Eu tenho uma maior rapidez nela. Não estou nem falando da escada de saída de emergência. Qualquer escada, quanto mais escada, mais acessível tiver, pelo menos com todos esses itens que estão colocados aqui, que são obrigatórios, né? Não é só para a escada de emergência, isso aqui é para todas elas, mais fácil eu vou conseguir evacuar esses prédios, né? O piso direcional, diga de passagem, que é aquele de linguetinha indicando a direção, ele não é obrigatório, mas se porventura ele tiver, vai orientar as pessoas aí a circular. Porque se eu tiver paredes, outras coisas, ele pode ser dispensado. Travou?
Não foi. Já é obrigatória a sinalização das portas, que a gente vê muito pouco, mas também ajuda a orientar as pessoas. Qualquer sinalização, para onde eu tenho que ir, como eu tenho que ir, né, aonde eu tenho que ir, para as pessoas não se perderem nos edifícios. Também é obrigatório em todo o corrimão informar em que andar a pessoa se encontra em braille, né? Porque assim a pessoa, e também em alto relevo, assim as pessoas se orientam que andar que ela está descendo a escada, né? Ou complementando com mapas táteis, fica bem melhor também, toda a parte de pisos táteis complementadas por mapas táteis orienta melhor a todos nós, né? Não só as pessoas com deficiência visual. Outra coisa importante é garantir que tenha corrimão em todas as escadas, e rampas e degraus isolados. Raramente a gente vê degrau com corrimão. Eu sou gerontóloga, não sei se vocês repararam isso, né? Então eu me preocupo muito com a questão da adequação para os idosos. Um degrau, minha gente, é o bastante para que essa pessoa idosa não suba. Claro que uma pessoa com cadeira de rodas também não. Mas para lembrar disso, né? Um degrau, nem uma pessoa idosa sobe. Às vezes, então precisa ter apoio para que ela possa subir esse degrau, tá? Então é muito importante que a gente tenha sempre apoios neles. Bom, esses são os detalhes que eu vou comentar depois. Outra coisa também importante são essas sinalizações que você vai ter em todas, que é obrigatório ter na escada. Aí a pessoa tem mais claramente quantos degraus tem, qual é o limite do degrau. Tudo isso vai ajudar na hora de evacuação do prédio. O contraste de cor do corrimão com a parede facilita a pessoa visualizar melhor o corrimão. Então são coisas que são obrigatórias nos edifícios hoje, que vão colaborar para uma segurança maior das pessoas, de uma maneira geral, né? Aqui são a dimensão dos corrimãos, que são importantes, para chegar aí também na sinalização específica da situação de incêndio, né? Que já acho bastante conhecido de vocês. As portas de incêndio, que a gente garanta as portas de saídas, né, com a metragem correta, e também que se tenha esse espaço para acomodação de cadeiras de rodas, que normalmente tem 1,20 m por 80 m, que é o módulo de referência que sempre aparece, que deve estar em todos os espaços, né? Para garantir a espera. Aí, até conversando com a Beth, irmã do Luiz, muita amiga nossa, batalhadora dessa questão da acessibilidade, a gente comentando que é importante que sempre há essa dúvida, põe em qualquer escada esse módulo? Põe. Todas elas devem colocar sim, porque há momentos que o incêndio pode estar de tal forma que, de repente, você não consegue acessar aquela escada que está com o espaço para cadeira de rodas. Então, todas as escadas devem, sim, ter o espaço para cadeiras de rodas, para espera, claro que numa situação de que é uma escada enclausurada e tudo mais, né? Quanto qualquer outra pessoa esperaria, né? E acho que aqui, por último, só para conhecimento de alguns aqui, não sei se é de conhecimento de todos, há a possibilidade de fazer elevadores de emergência, que tem uma situação muito específica de fechamento, caixas clausuradas, que é para edifícios com mais de 20 pavimentos. Então, era isso que eu tinha a contar para vocês. E aqui a gente mostra um pouquinho os nossos documentos que temos aqui no CEPAM, que vocês podem puxar para o download, especialmente esse aqui, que fala sobre a acessibilidade dos municípios, que eu, a Beth e mais uma outra técnica daqui do CEPAM fomos autoras desses livros, né? E aqui, por fim, os nossos contatos. Muito obrigado pela atenção.